Eu sei que muita gente acha que sabe o que é ser invisível. Dizem isso quando são ignorados numa fila, quando ninguém curte uma foto, quando passam despercebidos numa festa. Mas essas pessoas não sabem. Não de verdade. Ser invisível de verdade é quando a sua própria família olha através de você como se você fosse feita de vidro. Quando você está sentada na mesma mesa, respirando o mesmo ar, e mesmo assim ninguém te enxerga. Quando você percebe, depois de anos, que o seu lugar naquela casa não é o de mãe, não é o de avó, não é o de matriarca. É o de um móvel antigo que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que todo mundo queria que sumisse. Me chamo Mércia Almeida Fonseca. Tenho 67 anos. E essa história começa no dia em que meu próprio genro jogou meu prato de comida no lixo, na frente de toda a minha família, e ninguém disse uma palavra. Era um domingo de novembro, daqueles domingos quentes de interior paulista, com céu azul demais, sol forte demais e aquele cheiro de carvão e carne que invade o quarteirão inteiro. Minha filha Renata tinha organizado um churrasco na casa dela, em Sorocaba. O tipo de evento que reúne todo mundo: filhos, netos, genros, primos, cunhados, vizinhos. Cerveja gelada no isopor, música sertaneja no alto-falante, crianças correndo pelo quintal descalças. O tipo de evento que, na teoria, deveria ser sobre família, sobre estar junto, sobre pertencer. Mas para mim, há muito tempo, esses encontros tinham deixado de ser sobre pertencer. Tinham se tornado um exercício de resistência, de engolir em seco, sorrir sem vontade e contar as horas até poder ir embora sem parecer mal educada. Eu cheguei de ônibus, 2 horas de viagem desde Campinas, sozinha, com uma bolsa no colo e um bolo de fubá embrulhado num pano de prato limpo. Tinha acordado às 5 da manhã para fazer aquele bolo. A receita era da minha mãe, escrita à mão num caderninho amarelado que guardo há mais de 40 anos. Cada vez que abro aquele caderno, sinto o cheiro da cozinha dela, ouço a voz dela me ensinando a mexer a massa, devagar, sem pressa, com carinho. Fazer aquele bolo era o meu jeito de levar minha mãe comigo para os lugares onde eu precisava de coragem. Ninguém se ofereceu para me buscar. Ninguém mandou mensagem perguntando se eu precisava de carona, se tinha chegado bem, se o ônibus estava no horário. Eu já estava acostumada. Desde que meu marido Geraldo partiu, há 9 anos, eu fui sendo empurrada para as bordas da minha própria família. Não de forma brusca, nunca com gritos, nunca com uma conversa franca. Foi algo mais lento, mais silencioso, mais cruel. O tipo de abandono que não deixa marca visível, mas que vai corroendo por dentro, dia após dia, como ferrugem em ferro velho. Desci do ônibus no ponto da avenida principal e caminhei 6 quadras até a casa da Renata. O sol estava forte e eu sentia o suor escorrer pelas costas debaixo da blusa. Quando cheguei, o portão estava aberto e o quintal já estava cheio de gente. O cheiro de carvão e gordura me atingiu antes mesmo de eu entrar. A churrasqueira fumegava no fundo, cercada de homens com cerveja na mão. As mulheres estavam na cozinha, preparando salada e arroz. As crianças corriam entre as pernas dos adultos como se o mundo fosse só delas. Entrei pelo portão e fiquei parada por alguns segundos, esperando que alguém me notasse. Ninguém notou. Caminhei até a mesa principal, coloquei meu bolo de fubá entre uma travessa de farofa e um pote de maionese e cumprimentei quem estava por perto. Respostas rápidas, sorrisos mecânicos, olhares que passavam por mim como se eu fosse parte da decoração. Renata apareceu vindo da cozinha, com um avental e o rosto vermelho do calor. Me deu um beijo apressado na bochecha e disse: "Oi, mãe, senta ali que tá quase pronto." E sumiu de volta para a cozinha antes que eu pudesse responder qualquer coisa. Meus netos, Davi de 14 e Isabela de 11, vieram me dar um abraço rápido. Davi disse: "Oi, vó", sem tirar os olhos do celular. Isabela me deu um beijo e saiu correndo atrás de uma prima. Em menos de 30 segundos, eu já estava sozinha de novo. Puxei uma cadeira de plástico branca, daquelas que rangem quando você senta, e me acomodei num canto perto do muro. Dali eu podia ver todo o quintal. Via Fábio, meu genro, de avental preto, comandando a churrasqueira com aquela postura de dono do mundo que ele sempre teve. Via Renata indo e vindo da cozinha, organizando tudo com eficiência militar.
Via os primos rindo, as crianças brincando, os cunhados discutindo futebol. E via eu mesma, ali, sentada naquela cadeira, como uma espectadora da minha própria família. Fiquei ali por quase 2 horas. 2 horas sentada naquele canto, com minha bolsa no colo, ouvindo conversas das quais eu não fazia parte. De vez em quando, alguém passava e perguntava se eu queria uma água ou um refrigerante. Eu dizia, sim, obrigada. E a pessoa trazia e ia embora, como quem dá água para um cachorro no quintal. Com gentileza, talvez, mas sem envolvimento. Não era rejeição explícita, era algo pior, era indiferença. A indiferença educada de quem tolera sua presença, mas não sente sua falta quando você vai embora. Quando finalmente a carne ficou pronta e Fábio anunciou que o almoço estava servido, eu esperei. Deixei todo mundo se servir primeiro. Não por humildade, por hábito, porque em algum momento da minha vida eu tinha aprendido que meu lugar era depois de todo mundo, que minhas necessidades vinham por último. Que eu comer, eu querer, eu precisar, eram coisas que podiam esperar. Quando a fila diminuiu, levantei da minha cadeira, peguei um prato de papelão e fui até a mesa. Coloquei um pedaço de fraldinha, um pouco de arroz, uma colherada de farofa. Coisa simples, o suficiente. E foi aí que senti. Uma mão agarrou meu prato, firme, rápida. Tirou da minha mão antes que eu pudesse reagir. Levantei os olhos e vi Fábio. Ele estava com o meu prato na mão, segurando no alto, com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem. Aquele sorriso que não era um sorriso, era uma arma. E ele disse, alto, bem alto, para todo o quintal ouvir. Opa, opa, dona Mércia. Quem não contribui, não come. O silêncio foi imediato, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. A música continuava tocando no alto-falante, mas ninguém ouvia mais. Todas as cabeças se viraram. Todas as conversas pararam. 20 e tantas pessoas olhando para mim e para o meu genro, com o meu prato na mão dele. Eu apontei para o bolo de fubá que tinha trazido. Ele olhou para o bolo, fez uma careta e deu uma risada. Não uma risada de humor, uma risada de desprezo. E continuou. Bolo de fubá, dona. Isso aqui é churrasco. Carne, bebida, carvão, tudo isso custa dinheiro. Gente que não ajuda a pagar não pode simplesmente chegar e se servir. E aí, olhando nos meus olhos, ele virou o prato e deixou minha comida cair dentro do saco de lixo. O barulho. Vocês não imaginam o barulho que um prato de papelão faz quando bate num saco de lixo cheio de ossos roídos, guardanapos sujos e cascas de cebola. É um barulho pequeno, quase nada. Mas naquele quintal silencioso, no meio daquelas 20 e tantas pessoas que prendiam a respiração, aquele barulho soou como uma explosão. Soou como o fim de alguma coisa. Olhei ao redor. Procurei os olhos da minha filha. Renata estava parada perto da porta da cozinha, com um pano de prato na mão, e ela abaixou os olhos, desviou o rosto, fingiu que estava olhando para o celular. Minha filha. A menina que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu amamentei de madrugada, que eu ensinei a andar, a ler, a amarrar o cadarço. Minha filha olhou para o chão enquanto o marido dela humilhava a mãe dela na frente da família inteira. Os primos viraram o rosto. Os cunhados de repente ficaram muito interessados na churrasqueira. Meus netos me olharam com aquela expressão de quem quer fazer alguma coisa, mas é pequeno demais para saber o quê. E Fábio ficou ali, com aquele sorriso, esperando minha reação, esperando que eu chorasse, que fizesse escândalo, que desse a ele o espetáculo que justificaria tudo o que ele tinha feito. Naquele momento, olhando para o fundo daquele saco de lixo onde minha comida tinha caído em cima de guardanapos usados e restos de carne, eu entendi uma coisa com uma clareza que nunca tive antes na vida. Não era sobre comida. Nunca tinha sido sobre comida. Era sobre quanto eu valia para aquelas pessoas. E a resposta estava ali, no lixo, junto com os ossos e os restos que ninguém queria. Respirei fundo. Senti o cheiro do carvão, da carne assada, do capim cortado do quintal. Ouvi a música sertaneja que ainda tocava no alto-falante, indiferente a tudo, como se nada tivesse acontecido. Ajeitei minha bolsa no ombro. Olhei para o Fábio nos olhos. E disse, com uma voz tão calma que até eu me surpreendi. Obrigada pelo almoço, Fábio.
Foi muito esclarecedor. E saí, sem lágrimas, sem porta batendo, sem olhar para trás. Caminhei pelo quintal, passei pelo portão e segui pela calçada em direção ao ponto de ônibus. 6 quadras debaixo daquele sol de novembro, com o coração em pedaços e as pernas tremendo, mas com os olhos secos e a cabeça erguida. No ponto de ônibus, sentei naquele banco de concreto quente e esperei. 40 minutos. 40 minutos sozinha, com o barulho dos carros passando, com o sol castigando minha cabeça, com aquele gosto amargo de humilhação subindo e descendo pela garganta. 40 minutos em que nenhum telefone tocou, nenhuma mensagem chegou, ninguém veio correndo atrás de mim pedindo para voltar. Quando o ônibus finalmente apareceu, entrei, paguei a passagem e sentei na janela. E durante 2 horas, enquanto aquele ônibus que cheirava a diesel balançava a cada buraco na estrada, eu fiz a única coisa que me permiti fazer. Chorei, calada, com o rosto virado para a janela, vendo as luzes dos postes e dos carros passarem borradas pelas lágrimas. Sem soluço, sem barulho, um choro silencioso, contido, de quem está se despedindo de alguma coisa. E eu estava me despedindo. Não da minha família, mas da mulher que eu tinha sido até aquele momento. Da Mércia que abaixava a cabeça, que engolia desaforo, que sorria quando queria gritar, que pedia desculpas por existir. Daquela mulher que achava que amor era aceitar qualquer coisa, que ser mãe era ser capacho, que ser avó era ser invisível. Quando o ônibus chegou em Campinas, já era noite. Desci no terminal, caminhei até meu apartamento, abri a porta e fiquei parada na entrada por um longo momento, ouvindo o silêncio. Mas daquela vez, o silêncio não me assustou. Não era o silêncio do abandono. Era o silêncio de antes de uma tempestade. Tomei um banho quente, vesti minha camisola, esquentei uma sopa de legumes e sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu e Geraldo decidimos abrir nossa empresa, há mais de 30 anos. A mesma mesa onde assinei contratos que mudaram a vida de centenas de pessoas. A mesma mesa onde planejei, sozinha, a reestruturação de um grupo empresarial inteiro depois que o homem da minha vida partiu. Peguei o celular, olhei para a tela. Nenhuma mensagem da Renata, nenhuma ligação de ninguém. Como se o que aconteceu naquele quintal fosse normal. Como se jogar o prato de uma senhora de 67 anos no lixo fosse apenas mais um episódio de domingo. Então, abri a agenda e encontrei o número que procurava. Marcos, o CEO do Grupo Fonseca. O homem que, há 20 anos, era o braço direito do meu marido e que agora respondia diretamente a mim. Porque a empresa que todo mundo achava que era dele, a empresa com 300 funcionários e 3 filiais, a empresa onde meu genro se achava o rei, essa empresa tinha uma dona. Uma única dona. E essa dona era eu. Disquei o número. Marcos atendeu no segundo toque. Marcos, preciso de uma coisa para amanhã cedo. O dossiê completo de todos os funcionários da filial de Sorocaba. E quero saber se existe alguma investigação interna pendente naquela unidade. Ele não perguntou por quê. Depois de 2 décadas trabalhando comigo, ele sabia que quando eu usava aquele tom, não era hora de perguntas. Era hora de agir. Desliguei o telefone e coloquei na mesa. Olhei ao redor do meu apartamento silencioso. As paredes, os quadros, a luz fraca do abajur da sala. E pela primeira vez em anos, eu não me senti sozinha. Me senti preparada. Eles achavam que eu era uma velha sem importância. Uma senhora que vivia de aposentadoria, que dependia de convite para comer num churrasco, que podia ser humilhada sem consequência. Eles não faziam ideia de quem eu era. E na manhã seguinte, iam começar a descobrir. Vocês devem estar se perguntando como uma senhora de 67 anos que chega de ônibus num churrasco de família, com um bolo de fubá na mão, é dona de uma empresa com 300 funcionários. E eu entendo. Porque essa é exatamente a história que eu passei a vida inteira escondendo. Não por vergonha, por estratégia. Mas antes de falar da empresa, preciso falar do Geraldo, porque sem ele, nada disso faz sentido. Conheci Geraldo Fonseca em 1981, numa feira de eletrônicos em São Paulo. Eu tinha 23 anos e trabalhava como contadora numa lojinha de componentes no Brás, daquelas apertadas, com prateleiras até o teto e cheiro de solda. Ele apareceu num sábado de manhã,
com uma camisa social amassada, barba por fazer e um sorriso que parecia não caber no rosto. Veio comprar capacitores para um projeto que estava montando na garagem de casa. Conversamos por 20 minutos sobre resistores e margem de lucro, e quando ele foi embora, eu já sabia que alguma coisa tinha mudado. 3 meses depois, estávamos casados. Minha mãe disse que eu estava louca. Meu pai disse que pelo menos ele era trabalhador. E a dona da lojinha disse que ia sentir minha falta porque eu era a única funcionária que nunca errava o troco. Geraldo era brilhante com circuitos, mas não sabia somar 2 parcelas sem se confundir. Eu era o oposto. Números eram minha língua materna. Então, quando ele decidiu montar uma oficina de componentes eletrônicos na garagem de casa, o acordo foi natural. Ele criava, eu administrava. Ele era o cérebro técnico, eu era a coluna vertebral financeira. E durante os primeiros anos, a coluna vertebral trabalhou mais do que qualquer osso deveria. Eu acordava às 4 da manhã para fazer o café, organizar os pedidos do dia, separar as notas fiscais. Geraldo começava a trabalhar às 6, montando placas, soldando componentes, testando circuitos. Eu atendia os clientes por telefone, negociava com fornecedores, cobrava inadimplentes. Quando Renata nasceu, em 1984, eu dava de mamar com o telefone preso entre o ombro e a orelha, fechando um pedido de R$ 2.000 com uma distribuidora de Guarulhos. Não tínhamos dinheiro para contratar ninguém. Então, durante 5 anos, a GF Componentes foi eu e ele, Geraldo e Fonseca. Só que todo mundo achava que GF era só Geraldo Fonseca. Ninguém imaginava que o F também era meu. Mércia Fonseca. A mulher invisível por trás das planilhas. E eu deixava. Deixava porque não me importava com crédito. Me importava com resultado. Me importava em ver aquela garagem virar um galpão, depois um escritório, depois uma fábrica. Me importava em garantir que meus filhos tivessem o que eu não tive: segurança. Eduardo nasceu em 1988, quando a empresa já tinha 12 funcionários e um faturamento que nos permitia respirar. Geraldo estava feliz, eu estava exausta, e a vida seguia naquele ritmo alucinante de quem constrói alguma coisa do zero. Não havia férias, não havia folga, não havia tempo para vaidade. Havia trabalho, madrugadas e uma fé silenciosa de que ia dar certo. E deu. Nos anos 90, o setor de eletrônicos explodiu no Brasil. Empresas novas surgiam toda semana e a maioria quebrava em 6 meses porque não tinha gestão. Nós tínhamos. Eu tinha. Enquanto Geraldo desenvolvia produtos cada vez melhores, eu estruturei a empresa como um relógio. Sistema de estoque, controle de qualidade, política de crédito para os clientes, contratos de longo prazo com indústrias automobilísticas. Cada decisão passava por mim. Cada centavo era rastreado. Em 1998, a GF Componentes se tornou o Grupo Fonseca. 3 filiais, 120 funcionários, contratos com montadoras e indústrias de grande porte. Geraldo era o rosto da empresa, o que dava entrevistas, o que ia nas feiras, o que apertava mãos nos jantares de negócios. Eu ficava nos bastidores, sempre nos bastidores. Porque foi assim que aprendi a funcionar, fazendo tudo acontecer sem que ninguém me visse. E ali, sem que eu percebesse, eu estava construindo o padrão que definiria minha vida inteira. A mulher que sustenta tudo em silêncio. A mulher que ninguém vê, mas sem a qual nada funciona. A mulher que se acostuma a não receber crédito, a não ser reconhecida, a existir nas sombras. Quando os filhos cresceram, eu achei que as coisas iam mudar, que Renata e Eduardo iam entender o tamanho do que a mãe deles tinha ajudado a construir. Mas Renata seguiu a versão da história que todo mundo contava. A empresa era do pai, a mãe cuidava de casa. E Eduardo, mais perceptivo, um dia me perguntou por que eu nunca falava do meu trabalho na empresa. Eu respondi que não era importante, e ele acreditou. A verdade é que eu tinha medo. Medo de que, se as pessoas soubessem o quanto eu era importante para a empresa, elas passassem a me tratar diferente. Não melhor, diferente, com interesse, com cálculo, com aquele brilho nos olhos que aparece quando alguém descobre que você tem dinheiro. Eu já tinha visto isso acontecer com outras pessoas. A família que aparece, os amigos que surgem do nada, os pedidos de empréstimo, os convites interesseiros. Eu não queria nada disso. Queria ser amada pelo que eu era,
não pelo que eu tinha. Queria que minha filha me abraçasse porque sentia saudade, não porque precisava de algo. Queria que meus netos me visitassem porque gostavam da minha companhia, não porque alguém mandou. E, acima de tudo, queria saber se as pessoas ao meu redor me amavam de verdade ou amavam a ideia de ter alguém sempre disponível para servir. Quando Geraldo recebeu um diagnóstico delicado no coração, em 2014, nós dois sentamos juntos e fizemos algo que nunca tínhamos feito. Planejamos o futuro sem ele. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse que eu era a pessoa mais forte que ele conhecia e que a empresa estaria segura comigo. Naquela noite, reformulamos todo o acordo societário. Eu fiquei com 70% das ações. Ele deixou 15% para Renata e 15% para Eduardo, em fundos que só seriam acessíveis depois de certas condições. Geraldo partiu em 2016. Silenciosamente. Como viveu? Um domingo de manhã, tomando café comigo na varanda, ele fechou os olhos e não abriu mais. Eu segurei a mão dele por quase 1 hora antes de ligar para alguém. Precisava de um tempo só nosso. Uma última conversa sem palavras, um último silêncio compartilhado. Lá fora, o sol nascia como se nada tivesse acontecido. O mundo continuava, mas o meu tinha parado. Depois do luto, veio a decisão mais importante da minha vida profissional. Eu podia assumir a presidência publicamente, dar entrevistas, aparecer nos eventos do setor. Ou podia fazer o que sempre fiz, trabalhar nos bastidores. Escolhi a segunda opção. Contratei Marcos, que era braço direito do Geraldo há 20 anos, como CEO público. Reestruturei a governança, criei um conselho administrativo e me coloquei como presidente desse conselho. Meu nome saiu do site, dos cartões de visita, dos comunicados. A empresa passou a ser, aos olhos do mercado, comandada pelo Marcos e pelo conselho. Mas toda decisão estratégica passava por mim. Toda contratação de diretoria, toda abertura de filial, todo contrato acima de um certo valor. Marcos me ligava 2 vezes por semana, me mandava relatórios mensais e a cada trimestre nos reuníamos na sala de reuniões da matriz, onde só nós dois e o diretor financeiro sabiam quem realmente mandava. Fiz isso por proteção. Proteção para mim, para os meus filhos, para o legado do Geraldo. Eu tinha visto empresários sendo assediados por parentes, sendo processados por oportunistas, sendo tratados como caixas eletrônicos ambulantes. Não queria essa vida. Queria paz. Queria poder tomar meu chá na varanda sem que ninguém me procurasse por interesse. E funcionou. Durante 9 anos, vivi como uma aposentada comum. Meu apartamento era simples, minhas roupas eram discretas, meu carro era um popular usado. Renata achava que eu vivia da aposentadoria do INSS e de uns aluguéis que o Geraldo tinha deixado. Eduardo, que trabalhava com finanças no exterior, desconfiava que havia mais, mas nunca perguntou diretamente. E eu nunca oferecia a informação. E então, Fábio entrou na família. Renata o conheceu há 8 anos, num happy hour de trabalho. Ele era gerente de logística numa empresa menor e tinha acabado de se separar. Bonito, falante, confiante. O tipo de homem que entra numa sala e quer que todo mundo saiba que ele chegou. No começo, confesso que tentei gostar dele. Pelo bem da Renata. Pelo bem dos meus netos que vieram depois. Mas Fábio tinha um defeito que eu identifico de longe, porque passei a vida inteira no mundo dos negócios. Ele media o valor das pessoas pelo que elas aparentavam ter. Carro, cargo, relógio, endereço. Esse era o termômetro dele. E quando me olhava, via uma senhora de cabelos brancos, roupas simples, que chegava de ônibus e trazia bolo de fubá. Aos olhos dele, eu não valia nada. O desprezo começou sutil. Cumprimentos frios, conversas interrompidas, opiniões ignoradas. Depois foi crescendo. No primeiro Natal juntos, ele sentou na cabeceira da mesa. A cabeceira que era do Geraldo, que era minha por direito. Ninguém disse nada. No batizado do Davi, ele organizou tudo sem me consultar, e quando perguntei se podia ajudar, respondeu que já estava tudo resolvido e que eu podia descansar. Descansar. Como se eu fosse uma peça decorativa que precisava ser guardada. Há 4 anos, Fábio mudou de emprego.
Foi contratado como gerente de operações na filial do Grupo Fonseca, em Sorocaba. Quando Renata me contou, toda orgulhosa, eu senti o mundo girar. Meu genro, o homem que me tratava como se eu fosse um estorvo, ia trabalhar na minha empresa. Na empresa que eu construí com minhas mãos. Pensei em falar alguma coisa. Pensei em contar a verdade naquele mesmo instante. Pensei em olhar para Renata e dizer: filha, essa empresa que seu marido tanto se gaba é minha. Cada parede, cada máquina, cada centavo que paga o salário dele passou pela minha mão. Mas não falei, porque uma parte de mim queria ver. Queria ver quem ele era de verdade quando achava que ninguém importante estava olhando. E eu vi. Vi nos relatórios que Marcos me mandava, vi nas avaliações de desempenho, vi nas reclamações que começaram a chegar. Fábio tratava os subordinados com a mesma arrogância com que me tratava nos almoços de domingo. Dava ordens gritando, humilhava funcionários na frente de colegas, fazia piadas sobre a aparência das mulheres do setor administrativo. 3 advertências formais em 4 anos. Uma investigação aberta por intimidação contra uma funcionária. E um gerente regional que havia engavetado o caso porque Fábio, segundo ele, tinha boas conexões na cidade. Boas conexões. Ele achava que tinha boas conexões. Nem nos seus pesadelos mais loucos ele imaginaria que a pessoa mais poderosa daquela empresa inteira era a velha de bolo de fubá que ele desprezava nos fins de semana. E eu guardei tudo. Cada relatório, cada advertência, cada reclamação. Guardei como quem guarda munição. Não porque planejava usar, mas porque sabia que, um dia, a verdade se revelaria sozinha. Ela sempre se revela. Eu só não esperava que o gatilho fosse um prato de comida jogado no lixo. Naquela noite de domingo, depois do churrasco, quando liguei para o Marcos e pedi o dossiê da filial de Sorocaba, eu não estava agindo por impulso. Estava fazendo o que fiz a vida inteira, tomando uma decisão com informação, com calma e com a certeza de que era a coisa certa a fazer. Não por raiva, não por humilhação, mas porque eu finalmente entendi que proteger quem me machucava era a maior traição que eu podia cometer contra mim mesma. E eu já tinha me traído por tempo demais. O dossiê chegou na manhã seguinte, às 7h30. E quando abri aquele e-mail, sentada na mesa da cozinha com o meu café preto e o silêncio do apartamento ao redor, eu soube que as próximas horas mudariam tudo. Para ele, para Renata, para mim, para toda aquela família que assistiu em silêncio enquanto meu prato ia para o lixo. O café esfriou na minha mão. Eu nem percebi. Estava ocupada demais lendo o nome Fábio Henrique dos Santos na tela do celular, seguido de 3 advertências, uma investigação parada e um histórico que contava exatamente quem ele era quando achava que ninguém estava olhando. Mas alguém estava. Sempre esteve. Às 7h32 da manhã de uma segunda-feira, sentada na mesa da cozinha do meu apartamento em Campinas, eu abri o e-mail que mudaria a vida de todas as pessoas dessa história, inclusive a minha. O café estava quente. O apartamento estava em silêncio. Pela janela, o sol de novembro já esquentava a cidade com aquela luz dourada de começo de semana. Tudo parecia normal. Tudo parecia um dia como qualquer outro. Mas não era, porque naquela mesa, no mesmo lugar onde eu e Geraldo planejamos cada passo da nossa empresa, eu estava prestes a tomar a decisão mais difícil que já enfrentei, desde que ele se foi. O e-mail do Marcos tinha chegado pontualmente, como sempre. Assunto: Relatório Filial Sorocaba, confidencial. Abri o documento e comecei a ler. E quanto mais eu lia, mais o café na minha mão ia esfriando, porque eu simplesmente esqueci que ele existia. Fábio Henrique dos Santos, gerente de operações, contratado há 4 anos, avaliação de desempenho, metas batidas, números dentro do esperado. Até aí, nada surpreendente. Fábio sempre foi bom com números. O problema dele nunca foi competência técnica. O problema dele era ser gente. A primeira advertência veio 8 meses depois da contratação. Um funcionário do almoxarifado registrou uma queixa formal, dizendo que Fábio o havia humilhado na frente de toda a equipe por causa de um erro no inventário. Segundo o relato, ele disse: "E eu li a frase 2 vezes para ter certeza. Se você não serve nem para contar caixa, imagina para que você serve." A advertência foi aplicada, Fábio assinou, e a vida seguiu.
A segunda advertência veio 1 ano depois. Dessa vez, foi uma supervisora do turno da noite que reclamou. Disse que Fábio questionava suas decisões na frente da equipe, desautorizava suas ordens e fazia comentários sobre ela, não ter perfil de liderança. Quando o RH investigou, descobriu que 3 outros funcionários confirmaram a versão dela. Fábio recebeu a advertência e, segundo o relatório, reagiu dizendo que a empresa estava ficando sensível demais. A terceira advertência era a mais recente, de 6 meses atrás, e era a mais grave. Uma funcionária do setor administrativo, uma moça chamada Cláudia, registrou uma queixa detalhada descrevendo um padrão de intimidação. Segundo ela, Fábio fazia comentários constantes sobre sua aparência, questionava suas idas ao banheiro e, numa ocasião específica, jogou uma pasta de documentos na mesa dela com tanta força que o café da moça virou. E ele disse: "Quando eu peço uma coisa, é para ontem. Se não aguenta a pressão, volta para casa." A investigação sobre o caso da Cláudia tinha sido aberta formalmente, mas estava parada. E o motivo estava ali, no relatório, numa nota que o gerente regional havia incluído. "Recomendo cautela no andamento deste caso. O colaborador possui boas conexões na cidade e sua saída abrupta pode gerar repercussão negativa para a imagem da filial." Larguei o celular na mesa e fiquei olhando pela janela por um longo tempo. Os prédios, os carros, as pessoas caminhando na calçada sem saber que ali em cima, numa cozinha silenciosa, uma senhora de 67 anos estava segurando na mão o destino profissional de um homem que a desprezava. Eu preciso ser muito sincera com vocês agora, porque esse é o momento da história em que muita gente espera que eu diga que senti prazer, que senti satisfação ao ler aquelas linhas. Que pensei, agora ele vai pagar. Mas não foi isso que eu senti. Eu senti tristeza, uma tristeza profunda, pesada, que veio do fundo do estômago e subiu devagar. Porque ali, naquele relatório, eu não estava vendo apenas o perfil de um funcionário problemático. Eu estava vendo o homem que minha filha escolheu para dividir a vida. O pai dos meus netos. O homem que sentava à mesa de domingo com a minha família. E ele era isso. Um homem que humilhava pessoas mais fracas que ele porque podia, porque achava que ninguém com poder estava olhando. Mas alguém estava. Fiquei ali na cozinha por quase 1 hora, pensando, pesando. Eu tinha 2 opções. A primeira era fazer o que sempre fiz: guardar, engolir, proteger, ligar para o Marcos, pedir para engavetar de vez a investigação e seguir vivendo como se nada tivesse acontecido. Como se o prato no lixo fosse só mais um episódio para engolir. A segunda opção era fazer algo que eu nunca tinha feito na vida: parar de proteger quem não me protegia. Pensei na Cláudia, uma moça que eu nunca conheci, que provavelmente levantava todo dia de manhã, pegava ônibus ou metrô, chegava no trabalho e tinha que enfrentar um chefe que jogava pasta na mesa dela e debochava quando ela ia ao banheiro. Uma mulher que teve coragem de registrar uma queixa formal contra o próprio gerente, sabendo que podia perder o emprego por isso. Sabendo que ninguém ali ia defendê-la. Sabendo que era a palavra dela contra a de um homem que, segundo o gerente regional, tinha boas conexões. E mesmo assim, ela registrou. Mesmo assim, ela falou. E a queixa dela estava parada, engavetada. Porque alguém decidiu que a carreira de um homem arrogante valia mais que a dignidade de uma mulher trabalhadora. Pensei nas outras funcionárias que confirmaram os relatos. Mulheres que trabalhavam sob o mesmo teto que ele, que dependiam daquele emprego para pagar contas, sustentar filhos, manter suas vidas de pé, e que tinham que conviver com aquele homem todo dia, ouvindo seus comentários, aguentando sua arrogância, fingindo que estava tudo bem porque precisavam do salário. E pensei em mim, na senhora de cabelos brancos que levou bolo de fubá num churrasco e teve a comida jogada no lixo na frente de 20 pessoas. No fundo, eu e a Cláudia tínhamos algo em comum. As duas fomos tratadas como se não tivéssemos valor por um homem que se achava intocável. A diferença é que eu podia fazer alguma coisa a respeito. Peguei o celular de volta, liguei para o Marcos. Ele atendeu no primeiro toque dessa vez. A conversa durou menos de 5 minutos. Eu disse apenas o necessário. Marcos, o caso da funcionária Cláudia, na filial de Sorocaba. Quero que seja retomado imediatamente. Ouçam todas as partes envolvidas.
sigam o protocolo que a empresa já tem para esses casos e apliquem a consequência que o regulamento interno determinar. Sem proteção, sem favorecimento, sem cautela política. O mesmo tratamento que daríamos a qualquer funcionário, independente de quem ele conheça ou deixe de conhecer. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Entendido, dona Mércia. Vou acionar o jurídico e o RH agora. E antes de desligar, acrescentou, com aquele tom discreto de quem conhece a chefe há 2 décadas. A senhora está bem? Respondi que sim, que estava muito bem. E era verdade. O que aconteceu nas horas seguintes eu soube pelos relatórios que Marcos me enviou ao longo do dia. Às 9 da manhã, o departamento jurídico reabriu formalmente a investigação. Às 10, a equipe de RH da matriz ligou para a filial de Sorocaba e convocou as 3 funcionárias que haviam registrado queixas para depoimentos formais. Às 11, o gerente regional que havia travado o processo recebeu uma notificação de advertência por negligência no cumprimento de protocolo interno. E às 2 da tarde, Fábio Henrique dos Santos recebeu uma ligação. Eu não estava lá. Não ouvi a conversa. Não vi o rosto dele. Mas o Marcos me descreveu depois, com detalhes que eu nunca esqueci. Disse que o diretor de RH da matriz ligou pessoalmente, que foi direto, profissional, sem rodeios. Informou a Fábio que a investigação interna havia sido concluída, que as evidências eram consistentes e documentadas por múltiplas fontes, e que, com base no regulamento interno e nas 3 advertências anteriores, a empresa estava procedendo com a rescisão contratual por justa causa. Segundo o Marcos, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, Fábio começou a questionar, a pedir explicações, a dizer que era um mal-entendido. Perguntou quem tinha autorizado aquilo, quem tinha reaberto o caso, por que agora e não antes. O diretor de RH respondeu que a decisão havia sido tomada pela diretoria da empresa, seguindo os protocolos estabelecidos. Nenhum nome foi mencionado, nenhuma conexão foi revelada. Fábio foi dispensado naquela tarde. Entregou o crachá, recolheu seus pertences e saiu da filial de Sorocaba menos de 24 horas depois de ter jogado meu prato no lixo. Eu soube de tudo sentada no meu apartamento, lendo os e-mails do Marcos no celular com uma xícara de chá na mão e o som dos pássaros da varanda ao fundo. Não houve celebração, não houve brinde. Não houve aquele momento dramático de triunfo que talvez vocês estivessem esperando. Houve apenas uma mulher silenciosa, numa cozinha silenciosa, sentindo o peso de uma decisão que precisava ser tomada. Renata me ligou às 8 da noite. A voz dela estava trêmula, entre o desespero e a confusão. Me contou que Fábio tinha sido mandado embora, que ele chegou em casa arrasado, dizendo que era perseguição, que alguém dentro da empresa queria derrubá-lo. Disse que ele não entendia, que nunca tinha acontecido nada parecido, que ele sempre foi um bom profissional. Eu ouvi tudo em silêncio. Cada palavra, cada justificativa, cada tentativa dela de encontrar sentido naquilo que, para ela, parecia uma injustiça aleatória. E quando ela terminou, depois de quase 15 minutos falando sem parar, eu respondi com a voz mais calma que encontrei dentro de mim. Que situação difícil, filha. Espero que vocês consigam se reorganizar. Ela ficou em silêncio. Acho que esperava mais de mim. Uma indignação, um conselho, uma oferta de ajuda. Mas eu não ofereci nada disso. Perguntou se eu conhecia alguém que pudesse ajudar, se eu tinha algum contato em alguma empresa. Eu disse que não, que minha vida era simples, que eu não entendia dessas coisas de corporação. A mentira saiu com a mesma naturalidade com que eu mentia há 9 anos. A mesma naturalidade com que escondia quem eu era, o que eu tinha, o que eu podia. Mas dessa vez, a mentira não me machucou. Porque não era uma mentira de vergonha. Era uma mentira de proteção. Proteção minha. Renata desligou sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, com o telefone na mão, olhando para a parede do meu apartamento, sentindo algo que eu não conseguia nomear. Não era culpa. Não era arrependimento. Não era satisfação. Era clareza. A clareza de quem finalmente entende que cuidar de si mesma não é egoísmo. Que exigir respeito não é crueldade. Que parar de proteger quem te machuca não é abandono. É sobrevivência.
Naquela noite, fiz algo que não fazia há muito tempo. Cozinhei para mim mesma. Não uma sopa rápida, não um pão com manteiga. Cozinhei de verdade. Fiz um arroz soltinho, um frango assado com batatas e, de sobremesa, uma fatia do bolo de fubá que tinha sobrado na forma em casa, porque o que levei para o churrasco, ninguém provou. Arrumei a mesa com um prato de porcelana, guardanapo de pano, um copo de cristal que era da minha mãe. Sentei, olhei para aquela mesa posta só para mim e comi devagar, sem pressa, sem precisar dividir, sem precisar pedir permissão. E cada garfada teve um gosto diferente. Não era só comida, era liberdade. A liberdade de comer no meu próprio prato, na minha própria mesa, sem que ninguém me dissesse que eu não merecia estar ali. Eu pensei no Fábio, que naquele mesmo momento provavelmente estava sentado no sofá da casa dele, tentando entender o que tinha acontecido. E pensei que talvez, pela primeira vez na vida, ele soubesse como era ter algo tirado de você sem aviso, sem explicação, sem chance de se defender. Exatamente como ele fez comigo naquele quintal, 24 horas antes. Mas eu sabia que a história não tinha acabado. Porque Fábio tinha perdido o emprego, mas ainda não sabia por quê. Renata estava confusa, mas ainda não sabia a verdade. E a verdade, quando viesse, ia mudar tudo de uma forma que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O que eu não sabia é que a verdade viria mais rápido do que eu imaginava. E que quando viesse, não seria eu quem a revelaria. Seria meu próprio filho. As semanas que se seguiram à saída do Fábio da empresa foram estranhas. Não por causa dele, por causa do silêncio. Renata não me ligou mais depois daquela noite. Nem para pedir conselho, nem para desabafar, nem para simplesmente perguntar como eu estava. O telefone ficava mudo, a tela ficava escura e eu ficava ali, no meu apartamento em Campinas, vivendo uma rotina que finalmente começava a ter a minha cara. Eu acordava cedo, não por obrigação, mas porque gostava de ver o sol nascer pela janela da cozinha. Fazia meu café com calma, sem pressa de servir ninguém. Lia o jornal no celular, regava as plantas da varanda, saía para caminhar no parque que ficava a 3 quadras do prédio. Coisas simples que pareciam enormes para uma mulher que passou décadas vivendo em função dos outros. Numa dessas manhãs, recebi uma ligação que não esperava. Era Eduardo, meu filho caçula, ligando de Lisboa, onde morava há 12 anos trabalhando com consultoria financeira. Eduardo sempre foi o mais quieto dos dois. Observador, calculista, do tipo que analisa 3 vezes antes de falar uma. O oposto da Renata, que sempre foi emoção pura. Ele disse que precisava vir ao Brasil para uma reunião do Conselho do Grupo Fonseca. Acontecia uma vez por ano, sempre em dezembro, e como ele tinha participação acionária na empresa, era importante que estivesse presente. Perguntou se podia ficar no meu apartamento por alguns dias. Eu disse que sim, claro, que seria bom tê-lo por perto. Eduardo chegou numa quinta-feira à noite. Quando abri a porta e vi meu filho ali, com aquela mala de mão e aquele sorriso discreto que era igual ao do Geraldo, meu coração apertou de um jeito que eu não esperava. Ele me abraçou forte, demorado, sem dizer nada. E naquele abraço, eu senti algo que não sentia há muito tempo, que alguém estava genuinamente feliz em me ver. Nos primeiros 2 dias, não falamos sobre a empresa, nem sobre a Renata. Conversamos sobre a vida dele em Portugal, sobre os projetos que estava desenvolvendo, sobre um restaurante português que ele queria me levar para conhecer algum dia. Cozinhei para ele como não cozinhava há anos. Fiz o arroz com feijão que ele adorava, o frango ao molho que era a receita do Geraldo e, claro, o bolo de fubá. Quando coloquei o bolo na mesa, Eduardo olhou para mim e disse: "Bolo da vovó." Eu sorri e respondi que sim. Ele comeu 2 pedaços e disse que nenhum bolo no mundo inteiro tinha aquele gosto. E, naquele momento, sentada ali com meu filho, dividindo um bolo e uma conversa sem pressa, eu entendi por que tinha lutado tanto para construir aquela empresa. Não era pelo dinheiro, era por momentos como aquele. Momentos em que a vida faz sentido simplesmente porque alguém que você ama está sentado na sua frente, comendo o que você fez com carinho. No sábado, Eduardo espalhou os documentos da reunião do conselho na mesa da sala. Relatórios financeiros, atas, projeções. Ele estava estudando cada número com aquela atenção cirúrgica que eu reconhecia, porque era a mesma atenção que eu tinha quando analisava os balanços da empresa.
Naquele momento, tive certeza. Dos 2 filhos, Eduardo era quem tinha herdado minha cabeça para os negócios. Renata herdou o coração do pai. Eduardo herdou a minha planilha. E foi então que o destino fez a jogada que eu não planejei. Renata ligou para o Eduardo no sábado à tarde. Disse que soube que ele estava no Brasil, perguntou se podiam se ver. Eduardo convidou ela para jantar no meu apartamento no domingo. Renata hesitou quando soube que seria na minha casa. Fazia quase 1 mês que a gente não se falava, mas aceitou. Ela chegou no domingo por volta das 6 da tarde. Veio sozinha, sem as crianças. Quando entrou no apartamento e viu os documentos do Eduardo ainda espalhados na mesa de canto da sala, seu olhar mudou. Ela parou, olhou para os papéis, e eu vi, em câmera lenta, o momento exato em que os olhos dela encontraram o logotipo. Grupo Fonseca. O mesmo nome que estava no crachá que Fábio usou por 4 anos. O mesmo nome que ele repetia com orgulho nos almoços de domingo. O mesmo nome que vinha estampado nos olerites que ele exibia como troféu. Mas agora, aquele nome estava nos documentos que o irmão dela carregava. Documentos do Conselho Administrativo. Documentos de quem mandava. Renata pegou uma das folhas com a mão tremendo. Era a ata da última reunião do conselho. E ali, na segunda linha, estava escrito em letras que não deixavam margem para dúvida. Presidente do Conselho Administrativo, Mércia Almeida Fonseca. O silêncio que se instalou naquela sala foi diferente de todos os silêncios que eu já vivi. Diferente do silêncio do churrasco, que era de covardia. Diferente do silêncio do ônibus, que era de dor. Aquele era o silêncio de quem acabou de entender algo tão grande, tão pesado, tão profundo, que as palavras simplesmente não dão conta. Renata levantou os olhos dos documentos e me olhou. E naquele olhar havia tudo. Confusão, incredulidade, vergonha, medo. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. E finalmente disse, com uma voz tão pequena que quase não saiu. Mãe, isso é verdade? Eu estava sentada na poltrona da sala, com as mãos cruzadas no colo. Olhei para minha filha e respondi com a mesma calma com que respondia ao Fábio naquele churrasco. Sem raiva, sem drama, sem satisfação. Apenas a verdade. É verdade, Renata. Sempre foi. Eduardo, que estava na cozinha preparando o jantar, veio até a sala quando ouviu o silêncio. Olhou para Renata, olhou para mim e entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Ele abaixou a cabeça e disse baixo. Os documentos? Eu devia ter guardado. Eu fiz que não com a cabeça. Não adiantava mais guardar. Renata sentou no sofá como se as pernas tivessem perdido a força. Os documentos ainda estavam na mão dela, amassando nas bordas porque os dedos apertavam sem controle. E então as perguntas começaram a vir, uma atrás da outra, como um rio que arrebenta a barragem. Desde quando? Desde quando a senhora é dona daquela empresa? O pai sabia? O Eduardo sabia? Por que nunca me contou? Por que escondeu isso da gente? E o Fábio? O Fábio trabalhava lá, a senhora sabia que ele trabalhava lá. A senhora. E aí, ela parou. No meio da frase, como se uma ficha de 1000 toneladas tivesse caído na cabeça dela de uma vez só. A frase ficou suspensa no ar, inacabada, porque a conclusão era grande demais para ser dita em voz alta. A demissão dele, a ligação do RH, a justa causa, as boas conexões que não o salvaram. Tudo fez sentido num único segundo, e Renata me olhou com olhos que eu nunca tinha visto na minha filha. Não eram olhos de raiva. Eram olhos de alguém que acabou de perceber que o chão onde pisava a vida inteira não era firme como pensava. Foi a senhora. Não era uma pergunta. Era uma constatação, dita quase num sussurro, como quem tem medo de que a frase se torne mais real se for dita mais alto. Eu respirei fundo. Olhei para minha filha nos olhos e disse algo que eu precisava que ela ouvisse com muita atenção. Renata, eu não demiti o Fábio. O Fábio se demitiu sozinho. Ao longo de 4 anos, ele acumulou 3 advertências por tratar pessoas com desrespeito. Ele humilhou funcionários, intimidou uma mulher que só queria trabalhar em paz, e fez tudo isso achando que ninguém com poder estava vendo. A única coisa que eu fiz foi pedir que o caso dele fosse tratado como o de qualquer outro funcionário, sem proteção, sem favorecimento. Mas a senhora podia ter protegido ele. A voz dela tremeu. Ele é meu marido,
É o pai dos seus netos. Proteger ele de quê, filha? Das consequências das próprias ações dele? Eu passei anos protegendo pessoas que não me protegiam. Seu marido jogou meu prato de comida no lixo na frente de toda a família e você abaixou os olhos. Naquele quintal, ninguém me protegeu. Ninguém disse uma palavra. E você quer que eu protegesse ele? Renata começou a chorar. Não um choro discreto, contido. Um choro de quem desmorona por dentro, de quem percebe que esteve do lado errado da história e não sabe como voltar. Eduardo sentou ao lado dela no sofá e colocou a mão no ombro. Ficou ali, em silêncio, porque algumas dores precisam de presença, não de palavras. Eu me levantei da poltrona, fui até a cozinha e voltei com um copo de água. Coloquei na mão da Renata e sentei ao lado dela. Não a abracei. Não porque não quisesse, mas porque eu precisava que ela sentisse o peso daquele momento sem que eu amenizasse. Algumas verdades precisam doer para curar. Depois de alguns minutos, Renata se acalmou. Bebeu a água, enxugou o rosto e ficou olhando para o chão por um longo tempo. Então disse algo que eu não esperava. Eu sempre soube que ele tratava mal a senhora. Sempre. Desde o primeiro Natal, quando ele sentou no lugar do pai. Desde a vez que ele disse que a senhora devia ir para uma casa de repouso. Desde todas as vezes que ele fez piada sobre a senhora ser velha, sobre a senhora não ter dinheiro, sobre a senhora ser um peso. Eu sabia, e não fiz nada. Cada palavra que saía da boca dela era como uma pedra sendo colocada sobre a mesa. Pesada, definitiva, impossível de ignorar. Por quê? Eu perguntei. Não com raiva, com genuína vontade de entender. Porque eu tinha medo de perdê-lo, medo de ficar sozinha. Medo de que se eu o enfrentasse, ele fosse embora e eu ficasse sem nada. E no meio desse medo todo, eu perdi a coisa mais importante que eu tinha, a senhora. Naquele momento, olhando para minha filha no sofá do meu apartamento, com os olhos inchados e a voz quebrada, eu senti algo se partir e se reconstruir ao mesmo tempo dentro de mim. A mágoa não desapareceu. Não ia desaparecer assim, num estalar de dedos. Depois de anos de silêncio e indiferença. Mas algo se abriu. Uma fresta. Uma possibilidade. Eu segurei a mão dela. Apertei. E disse: Você não me perdeu, Renata. Mas as coisas vão ser diferentes agora. Não vou mais aceitar ser tratada como se eu não existisse. Se você quiser que eu faça parte da sua vida, vai ter que ser com respeito. Não como obrigação. Não como conveniência. Como escolha. Ela balançou a cabeça, sem conseguir falar. Eduardo nos olhava do outro lado da sala com os olhos marejados. Meu filho, que sempre foi o forte, o analítico, o que não chorava. Naquela noite, vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele enquanto assistia a mãe e a irmã tentarem reconstruir algo que parecia impossível. Renata saiu do meu apartamento perto das 10 da noite. Não jantamos. Ninguém tinha fome. Na porta, ela me deu um abraço. Longo, apertado, tremido. O tipo de abraço que pede desculpas sem palavras. Eu abracei de volta, porque ser firme não significa ser dura. E estabelecer limites não significa fechar portas. Quando fechei a porta e voltei para a sala, Eduardo estava sentado na poltrona, em silêncio. Olhou para mim e disse: Mãe, eu sinto muito por ter deixado os documentos na mesa. Eu sorri. Sentei na cadeira ao lado dele e respondi: Não sinta, filho. A verdade ia aparecer de um jeito ou de outro. Talvez assim tenha sido melhor. Sem planejamento, sem cálculo, sem estratégia. Apenas a verdade, caindo na mesa como sempre deveria ter caído. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: E o Fábio? O que acontece quando ele souber? Eu olhei pela janela. As luzes de Campinas brilhavam na escuridão, cada uma representando uma casa, uma família, uma história. E respondi: Quando ele souber, vai entender uma coisa que deveria ter aprendido há muito tempo, que o valor de uma pessoa nunca está no que ela aparenta, está no que ela constrói em silêncio. E ele ia saber, mais rápido do que qualquer um de nós imaginava. Renata contou para o Fábio no dia seguinte. Eu não pedi para ela contar. Não sugeri, não incentivei, não planejei. Mas eu conhecia minha filha. Renata nunca soube guardar segredo.
Quando era criança, descobria os presentes de Natal escondidos no guarda-roupa e contava para o Eduardo antes da meia-noite. Quando adolescente, ficava vermelha toda vez que tentava mentir sobre onde tinha ido na sexta à noite. E agora, aos 41 anos, carregava uma verdade pesada demais para ficar trancada dentro dela. Eu soube que ela tinha contado porque, na terça-feira de manhã, meu telefone tocou. Era a Renata. E bastou ouvir o primeiro segundo de silêncio do outro lado da linha para eu saber que o Fábio já sabia. Ela disse que contou na noite anterior, depois que as crianças dormiram. Disse que sentou com ele na cozinha, mostrou uma foto que tirou dos documentos do Eduardo e disse tudo. Que a empresa era da mãe dela. Que sempre foi. Que o Grupo Fonseca, o crachá, o salário, os bônus, as viagens, tudo aquilo tinha saído das mãos de uma mulher que ele tratava como se não valesse um prato de comida. Segundo a Renata, quando ela terminou de falar, Fábio ficou em silêncio. Não por alguns segundos, por minutos. Sentado naquela cadeira da cozinha, com o celular na mão, olhando para a parede como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que nunca ia fazer sentido. E de repente, o celular escapou. Simplesmente escorregou dos dedos dele e caiu no chão da cozinha com aquele barulho seco de plástico batendo no piso frio. Ele não se abaixou para pegar. Renata disse que ele ficou ali, olhando para o telefone no chão, e a única coisa que disse foi: ela sabia, esse tempo todo ela sabia. A mesma frase repetida 3 vezes, como se o cérebro dele não conseguisse processar a informação e precisasse recomeçar do zero cada vez que chegava na conclusão. E aí veio a segunda parte da ficha. A que demorou mais para cair, mas que caiu com muito mais peso. Porque não era só sobre a empresa, era sobre tudo. Cada vez que ele me chamou de Dona Mércia, com desdém. Cada vez que tirou meu lugar na mesa. Cada vez que fez piada sobre eu ser velha, sobre eu não ter dinheiro, sobre eu só ocupar espaço. Cada vez que se gabou do cargo na frente da família inteira, ostentando um crachá que tinha o sobrenome da sogra estampado. Cada vez que mediu meu valor pelo que eu aparentava ter, sem nunca desconfiar do que eu realmente era. E o churrasco, o prato, o lixo, a frase que ele achou que ia me diminuir e que, no final, diminuiu apenas a ele mesmo. Tudo isso passou pela cabeça dele naquele silêncio da cozinha. Eu não estava lá, mas eu sei, porque eu conheço o Fábio. E sei que a pior coisa que podia acontecer a um homem como ele não era perder o emprego. Era descobrir que foi derrotado pela pessoa que ele mais desprezava. Renata me perguntou se eu queria falar com ele. Eu disse que não. Não por raiva. Não por orgulho. Porque simplesmente não havia nada para ser dito. Eu não devia explicações a ele. Não devia justificativas. Não devia satisfação. Não devia absolutamente nada. O Fábio não perdeu o emprego porque eu era a dona da empresa. Perdeu porque era o tipo de homem que humilhava pessoas que ele considerava abaixo dele. O fato de eu ser a dona apenas tirou a proteção que ele nunca soube que tinha. Nas semanas que se seguiram, Fábio tentou me procurar 2 vezes. Na primeira, mandou uma mensagem longa pelo celular. Educada, formal, cheia de palavras bonitas que eu nunca tinha ouvido da boca dele. Dizia que queria conversar, que reconhecia seus erros, que estava disposto a mudar. Li a mensagem inteira, coloquei o celular na mesa e nunca respondi. Na segunda vez, apareceu no meu prédio. O porteiro me ligou, avisando que tinha um homem querendo subir. Eu disse que não estava recebendo visitas. Fábio ficou esperando na portaria por quase 1 hora antes de ir embora. Soube pelo porteiro que ele estava com os olhos vermelhos. Eu não senti prazer com isso. Quero que vocês entendam isso com muita clareza. Não senti prazer, não senti triunfo, não senti satisfação. Senti a mesma coisa que sinto quando fecho um capítulo de um livro muito longo e muito pesado. Alívio. O alívio de quem finalmente pode virar a página. Mas a vida não é feita só de páginas que a gente fecha. É feita também das que a gente abre. E foi isso que eu fiz. Em janeiro, viajei para o litoral. Ubatuba. 1 semana inteira sozinha, numa pousada pequena de frente para o mar. Eu nunca tinha viajado sozinha na vida. Em 67 anos, cada viagem que fiz foi acompanhando alguém. Minha mãe, meu marido, meus filhos, meus netos. Sempre como acompanhante, nunca como protagonista da minha própria jornada.
Naquela primeira manhã em Ubatuba, acordei às 5h30 com o som das ondas. Coloquei um vestido leve, desci descalça pela escada de madeira da pousada e pisei na areia. A praia estava vazia. O sol estava nascendo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. E eu fiquei ali parada, com os pés na areia molhada e as ondas frias tocando meus dedos, sentindo algo que não sentia há décadas. Liberdade. Não a liberdade de quem se libertou de alguém. A liberdade de quem finalmente se encontrou. De quem olhou para dentro e viu uma mulher inteira, completa, capaz, que não precisava da aprovação de ninguém para existir, que não precisava de um lugar na mesa de ninguém para ter valor, que não precisava que jogassem um prato no lixo para descobrir que sempre mereceu comer na mesa principal da própria vida. Chorei ali na praia, mas dessa vez não era choro de dor. Era choro de quem chega em casa depois de uma viagem muito longa e finalmente reconhece o lugar. Voltei de Ubatuba renovada. Me inscrevi num curso de pintura em aquarela que eu queria fazer desde os 30 anos e nunca fiz porque sempre tinha alguém precisando de mim. Na primeira aula, minha mão tremia tanto que a professora perguntou se eu estava nervosa. Eu ri e disse que não era nervosismo. Era emoção. Emoção de estar fazendo algo só porque eu queria. Sem utilidade, sem obrigação, sem justificativa. Apenas porque me dava prazer. Retomei amizades que tinha abandonado. Liguei para Dona Teresa, uma colega dos tempos em que dava aula particular, e marcamos um café que durou 4 horas. Ela me contou da vida dela, eu contei da minha, e descobrimos que tínhamos décadas de conversa acumulada para colocar em dia. Comecei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca do bairro. Descobri que aos 67 anos eu ainda era capaz de me apaixonar por um livro, de ficar acordada até tarde porque não conseguia parar de ler, de chorar com personagens que nem existem. O Marcos me ligou num desses dias para dar uma notícia que me emocionou mais do que eu esperava. Cláudia, a funcionária que havia registrado a queixa contra o Fábio, tinha sido promovida. Não por intervenção minha, pelo trabalho dela. Sem o Fábio bloqueando seu caminho, ela floresceu. Assumiu a coordenação do setor administrativo da filial de Sorocaba e, segundo o Marcos, estava fazendo um trabalho excepcional. Quando ouvi isso, sorri sozinha na varanda do meu apartamento. Porque ali estava a prova de que justiça de verdade não é quando o opressor cai. É quando quem era oprimido finalmente consegue crescer. Com os netos, as coisas mudaram devagar. Davi e Isabela começaram a me visitar nos finais de semana. No começo, vinham com aquela energia contida de quem não sabe como se comportar perto da avó depois de tudo que aconteceu. Mas crianças são resilientes. Em pouco tempo, estávamos criando nossa própria rotina. Eu ensinava a Isabela a fazer bolo de fubá com a receita da minha mãe, o mesmo caderninho amarelado, a mesma massa mexida devagar. E o Davi, que tinha herdado a curiosidade do avô, me pedia para contar histórias da época em que eu e o Geraldo montamos a empresa na garagem. Numa dessas tardes, Davi me perguntou uma coisa que me pegou de surpresa. Ele disse: "Vó, é verdade que a senhora é dona de uma empresa grande?" Eu olhei para ele e disse: "É verdade, meu filho." Ele ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: "E por que a senhora nunca contou?" Eu pensei bem antes de responder e disse: "Porque eu queria saber se as pessoas ao meu redor gostavam de mim ou do que eu tinha. E agora eu sei." Ele não respondeu na hora. Mas na semana seguinte, quando veio me visitar, trouxe um desenho que fez na escola. Era eu, de cabelos brancos, sentada numa cadeira grande, com um prédio atrás de mim e uma frase escrita com letra de criança: "Minha avó é forte." Aquele desenho está pregado na geladeira do meu apartamento até hoje. E toda vez que olho para ele, eu lembro por que valeu a pena. Com a Renata, a reconstrução tem sido lenta. Nos vemos quinzenalmente. Às vezes ela vem sozinha, às vezes traz as crianças. Conversamos sobre coisas do dia a dia, sobre os netos, sobre o futuro. Não falamos sobre o churrasco, não falamos sobre o Fábio. Não porque seja proibido, mas porque algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. E forçar a conversa antes da hora é como arrancar uma casca antes dela secar. O que mudou foi o olhar dela. Renata me olha diferente agora. Com respeito, com atenção.
com aquela consciência de quem sabe que quase perdeu algo precioso e não quer repetir o erro. Ela pergunta minha opinião. Escuta quando eu falo. Não me interrompe. Não desvia o olhar. Não finge que está mexendo no celular. É pouco? Talvez. Mas para quem passou anos sendo invisível, ser vista já é tudo. Fábio e Renata continuam juntos. Não me cabe julgar essa escolha. Cada pessoa sabe o peso que está disposta a carregar. O que sei é que ele nunca mais me dirigiu uma palavra de desprezo. Nas raras vezes em que nos cruzamos, ele me cumprimenta com um aceno de cabeça, educado, distante, e segue em frente. E eu aceito isso, porque não preciso do respeito dele para saber quem eu sou. Nunca precisei. Ontem à noite, antes de começar a contar essa história para vocês, fiz uma coisa que se tornou meu ritual de todo final de tarde. Sentei na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá de camomila, olhei para as luzes de Campinas se acendendo uma por uma e pensei no caminho que me trouxe até aqui. Pensei na menina de 23 anos que conheceu um rapaz numa feira de eletrônicos e decidiu apostar tudo. Pensei na mulher que construiu uma empresa na garagem de casa enquanto amamentava uma recém-nascida. Pensei na viúva que assumiu um império sozinha e escolheu se esconder para descobrir quem a amava de verdade. Pensei na avó que chegou num churrasco com um bolo de fubá e saiu com a dignidade intacta, mesmo depois de ter a comida jogada no lixo. Todas essas mulheres são eu. Todas elas vivem aqui dentro. E nenhuma delas se arrepende. Eu não conto essa história para que vocês sintam pena de mim. Conto porque sei que tem alguém ouvindo agora que se sente exatamente como eu me sentia naquela cadeira de plástico no canto do quintal. Alguém que está sendo tratado como invisível pela própria família. Alguém que abaixa a cabeça, engole o desaforo e sorri porque acha que amor é aceitar qualquer coisa. Não é. Amor não é aceitar qualquer coisa. Amor de verdade é quando alguém te vê, te respeita e te escolhe todos os dias. E se as pessoas ao seu redor não fazem isso, o problema não é você. É a cadeira onde você está sentada. Levanta. Sai. Vai procurar a mesa onde seu lugar já está posto. Meu prato foi parar no lixo naquele domingo de novembro, junto com os ossos, os guardanapos e os restos que ninguém queria. Mas eu fui parar exatamente onde sempre deveria ter estado, no topo da minha própria vida. E daqui, posso dizer com toda a certeza que cabe no peito de uma mulher de 67 anos. A vista é linda. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.